salvação, o sonho. É o que nós não vemos no mundo hoje, o sonho. O sonho, a vontade do sonho, a vontade do sonho, a vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade da salvação, a vontade da esperança. Montaigne dizia, a obra, minha obra é a minha matéria. Montaigne, minha obra é a minha matéria. No meu caso, é e não é. Porque acontece que essa matéria, que é da minha obra, ela me escapa também. Ela me escapa porque me escapa. Eu me escapo, eu sou embrulhada, os meus livros, minhas personagens são embrulhadas. Então eu tento, através do meu texto, através dos meus contos, dos meus romances, eu tento desembrulhar a mim mesma, desembrulhando as personagens. Vã esperança. Você se define, você se identifica e você se perde. Eu acho linda essa perdição, esse amor de perdição, que seria o amor que nós temos por nós mesmos e não nos pegamos. Por mais que tentemos nos agarrar, nós escapamos. E talvez seja essa a beleza maior da natureza humana, essa fuga desabalada de nós mesmos. Eu gosto muito de um ensaísta romeno chamado Cioran. Cioran pede, pelo amor de Deus, não sejam pessimistas, e sim lúcidos. Não confundir o pessimismo com a lucidez. Não confundir o pessimismo com a lucidez. Então eu tento não confundir o pessimismo com a lucidez, porque a lucidez justamente é essa porta que se abre, é uma porta que nos oferece, segundo o Cioran, que nos oferece mesmo na desilusão uma saída, que é a saída da ilusão. Cioran, olha que homem extraordinário, ele acredita que a desilusão é a porta errada, como a loucura. O que é importante é a ilusão e o sonho. A estrutura da bolha de sabão era o que ele estudava. A estrutura, quer dizer, a estrutura. Ele repetia e abria a mão branquíssima ao esboçar o gesto redondo. Eu ficava olhando o seu gesto impreciso, porque uma bolha de sabão é mesmo imprecisa, nem sólida, nem líquida, nem realidade, nem sonho. Película e oco. A estrutura da bolha de sabão, compreende? Eu não compreendia. Em 72, 71, meu filho adolescente, os jovens iam muito à minha casa, e eu comecei a me apaixonar por aquela juventude em meu redor, quase adolescentes, em 71, e eu resolvi então, como testemunha que eu sou desse tempo e desta sociedade, eu resolvi então testemunhar o meu tempo e a minha sociedade, que era aquele instante que eu estava vivendo, pegando através de 3 jovens. Então, quais são essas moças? Nós estávamos vivendo a ditadura militar, os anos de chumbo. Então, uma delas é uma baiana, metade alemã, a Lia, que as amigas chamam de Leão, Melo Schultz. A outra chama-se Ana Clara, que as amigas chamavam de Ana Turva, drogada. A droga já começava forte, 71, já começava forte, drogada. Ana Turva, linda, a mais bonita delas, linda. E a terceira seria uma jovem, todas elas muito jovens, claro, estudantes, tudo de matrícula trancada, aquelas coisas, né? Então, a subversiva, matrícula trancada. A drogada, matrícula trancada. A única que funciona mesmo é a Lorena, que é essa burguesinha, que as outras chamam de fresca, porque ela é toda tão arrumadinha, tão perfeita, adora o chá, a música. Então,
é aquela figura assim, aparentemente frágil, e que no final do livro pega as rédeas e galopa e domina completamente a situação de uma maneira milagrosa, o milagre da natureza humana. Eu dizia que esse livro é o testemunho dos anos de chumbo. E eu gostaria... Um dia eu estava em casa, recebi um panfleto descrevendo uma tortura. Uma tortura. O panfleto de um jovem que foi torturado, e esse jovem, depois eu fiquei sabendo, nunca mais apareceu. Foi enterrado, desapareceu, morreu, claro, é um jovem. Então eu estava no meu segundo casamento com um cineasta, com um crítico de cinema, fundador da Cinemateca Brasileira, Paulo Emílio Salles Gomes. Aí eu disse: Paulo, eu recebi esse panfleto, que coisa terrível, a descrição de uma tortura. Ele leu e disse: por que você não aproveita no seu livro? Eu disse: é o que eu vou fazer. Então a subversiva, a Leão, está com esse panfleto e vai mostrar, as 3 meninas moram num pensionato de freiras. Pensionato de freiras. Então, ela vai mostrar para a Madre Superiora, que seria naquele tempo uma espécie de Frei Beto. Frei Beto, o que seria uma anunciação do Frei Beto que viria depois. Essa Madre Alex do pensionato, que está dentro da realidade das 3 jovens e completamente atuante com o cardeal Arnes, né? Então, seria uma espécie de anunciação do Frei Beto. Então, ela vai mostrar para a Madre Alex o panfleto que eu recebi e eu ponho na boca dela. Olha aí o negócio, na boca da personagem. Olha aí a vontade, então, da intromissão do autor, do escritor, na personagem. Aí eu entrei. Esse panfleto eu recebi. Porque, inclusive, conversando com o Paulo, eu disse: Paulo, mas é um panfleto duro este. O livro vai capaz de ser censurado, porque a censura... Aí o Paulo disse: não se importe não, que eles censuram muito teatro. Romance eles censuram menos. Então eu disse: então vai. Ainda o Paulo disse: se você for chamada pela censura, você dirá: você não tem nada com isto. Foi a personagem. Não tem nada com isso. É bonita essa... é bonita essa fuga do autor, de repente, não é ela que está. Então, ela lê, a Leão, a subversiva. Na época só se falava em subversão. Agora a palavra é terrorista, né? Na época era subversão, subversiva. Então, ela leu, aspas: ali interrogaram-me durante 25 horas, enquanto gritavam: traidor da pátria, traidor! Nada me foi dado para comer ou beber durante esse tempo. Carregaram-me em seguida para a chamada capela, a câmara de torturas. Iniciou-se ali um cerimonial frequentemente repetido e que durava de 3 a 6 horas cada sessão. Primeiro me perguntaram se eu pertencia a algum grupo político. Neguei. Enrolaram então alguns fios em redor dos meus dedos, iniciando-se a tortura elétrica. Deram-me choques inicialmente fracos que foram se tornando cada vez mais fortes. Depois obrigaram-me a tirar a roupa. Fiquei nu e desprotegido. Primeiro me bateram com as mãos e em seguida com cacetetes, principalmente nas mãos. Nos dias seguintes, o processo se repetiu com maior duração e violência. Os tapas que me davam eram tão fortes que julguei que tivessem me rompido os tímpanos. Mal ouvia. Meus punhos estavam ralados devido às algemas. Minhas mãos e partes genitais completamente enegrecidas devido às queimaduras elétricas. E etc, etc. Esse depoimento está aqui, eu recebi nos anos de chumbo. Então foi para mim uma alegria reproduzir aqui um momento como testemunha. O escritor é testemunha da sua sociedade e do seu tempo. Então, como testemunha desse tempo, dessa sociedade, eu reproduzi aqui esse depoimento. O Paulo Emílio ficou meio apreensivo, mas eu gostei porque que bonita a imprensa, né?
eles têm... as críticas que foram feitas em relação a esse livro, foram feitas em relação a esse livro, não tocaram na parte política. Eles respeitaram a parte política. Então, eu achei isso lindo, uma solidariedade, ficaram quietos. Aí um dia o Paulo estava meio apreensivo. Ele disse, seu livro está sendo... E depois, de repente, um dia ele chegou em casa com uma garrafa de vinho tinto e dando risada e disse, olha, Lígia, aconteceu uma coisa ótima. Eu fiquei sabendo que o censor do seu livro, ele achou o seu livro tão chato que não passou da página 40. E a descrição está em 100 e poucos. Aí ele disse, eu trouxe esse vinho para comemorá-los. Aí foi o vinho mais gostoso que eu tomei na minha vida, vinho tinto, delícia. Justamente não vai acontecer nada. Quando eu terminava este livro, eu estava lá longe, numa cidade chamada Distrito do Rio de Janeiro, Barra de São João, onde está enterrado o poeta Casimiro de Abreu. Eu estava lá, terminando um livro, amanhecendo, eu estava na casa do meu irmão, era uma chacrinha e tal, o mar lá fora, o mar lá longe, e de repente eu entro no capítulo em que a Ana Clara morre. E de repente ela veio, pronto, vocês vão dizer, pronto, aí é a mesa branca. Não é mesa branca, mas aconteceu isto. A minha personagem, as personagens gostam de viver como nós mesmos. Elas se apegam à própria vida. O Jean-Paul Sartre, por exemplo, que é um escritor que está fora de moda, mas eu gosto muito dele, Jean-Paul Sartre dizia, as personagens têm que ser livres, completamente livres. Ele detestava um escritor como Mauriac, por exemplo, que era um escritor determinista, fatalista. Ele adorava as personagens livres. Eu também gosto delas livres, mas é um momento em que você tem que montá-las, porque senão elas montam em você e você perde o livro, você perde o que você estava fazendo. Então, chega num momento que elas te montam e você monta também em seguida, segura as rédeas como você puder, porque senão você perde também. Esse negócio Sartre é muito bonito, liberdade total. Mas o quê? Nós temos liberdade total nas nossas vidas? Não. Nós somos regidos por uma força que é a força justamente, a própria natureza, a força de Deus. Então, nós temos, e é bonito isto, porque não é uma escolha, nós somos escolhidos. Então, essa coisa de dizer, deixa os personagens... Não, essa personagem, voltando ao que eu estava dizendo, eu estava lá nessa chácara do meu irmão, a Ana Turva, a Ana Clara, morreu. Essa cena, que foi uma cena que me deu muito trabalho, eu estava em plena cena quando, de repente, a Ana Clara, a morta, vem e diz, ô Lígia, você me matou por quê? Eu disse, porque estava na hora de você morrer, coisa. Está na hora, deixa eu trabalhar aqui quieta, que eu estou desesperada, está amanhecendo, eu tenho que acabar o livro. Ela disse, mas eu tenho coisas tão importantes para dizer. Você me matou, eu tenho coisas importantíssimas para dizer. Eu digo, agora é tarde. Aliás, o Oswald de Andrade jogou no mar um personagem que estava muito chato, queria dizer que era chato, jogou no mar. Eu não joguei no mar a minha Ana Turva. Eu matei-a, ela morreu no quarto lá do pensionato e depois foi levada para um jardim para a polícia encontrá-la no jardim. Ela disse, eu sou a personagem melhor do seu livro. Eu disse, eu sei, querida. E vou desaparecer? Eu tenho tanta coisa interessante para dizer. Depois você vai dizer. Aí ela disse, mas eu vou voltar. Eu disse, você vai voltar. E ela desapareceu. Aí eu comecei a chorar. Caí em prantos, porque o escritor é histérico também. Os poetas, os prosadores são todos visionários, histéricos. Comecei a chorar porque eu estava me despedindo daquela gente com a qual eu convivi durante 3 anos. Eu fiquei 3 anos com aquelas 3 moças. Estava me despedindo delas. Claro, eu me apaixonei por elas e ia dizer adeus. E aí depois eu disse, olha, Ana Clara, você ainda vai voltar.
não sei como nem quando, mas você vai voltar. Ela disse, eu quero ver, hein? Eu disse, mas põe uma máscara. Aí aquela coisa do... O Pirandello fala muito nisso, as personagens à procura do autor, que elas se mascaram e voltam com outras caras. E de repente, numa personagem de um conto meu, eu disse, Ana Clara, é você. Sou eu. Ah, que bom. Então, isso tudo eu estou contando para dizer o seguinte, que as personagens gostam da vida como nós mesmos. Como nós mesmos. Elas gostam de viver. Elas se apegam à vida. Elas querem amar, querem a morte. Não. Querem continuar. Então, de um certo modo, as minhas personagens, algumas desse livro, voltaram. Voltaram, sim. A Leão, né? Ela dedicou a história a Guevara, com um pensamento importantíssimo sobre a vida e a morte, tudo em latim. Imagine se entra latim no esquema guevariano. Ou entra. E se Guevara gostava de latim? Eu não gosto. Nas horas nobres, ele deitava no chão, cruzava as mãos debaixo da cabeça e ficava olhando as nuvens e latinando. A morte combina muito com latim. Não tem coisa que combine tanto com latim como a morte. No Colégio Santa Cruz, eu falei, o padre Charbonneau, um padre encantador, que eu gostava dele, era um padre extraordinário e que traduziu para o francês, ele era canadense, francês, traduziu para o francês o meu livro Ciranda de Pedra. Padre Charbonneau, do Colégio Santa Cruz. Ele me chamou lá e eu fui lá falar. Então ele disse, os alunos meus escolheram para você falar sobre Natal na Barca. O que é Natal na Barca? Então eu já estou aqui antes do Baile Verde. Natal na Barca. O que é Natal na Barca? Natal na Barca é o seguinte, eu entro, a primeira pessoa, sou. Na hora eu sou eu mesma. Eu entro numa barca, na noite de Natal, é noite escura, poucos passageiros numa barcaça, uma mulher com um chale cobrindo a cabeça, dando como uma figura antiga, com uma criança no colo, e eu mesma. E o tal do cara conduzindo aquela barcaça no meio do rio. Noite escura, água negra, céu negro e a barcaça. Eu não quis falar com ninguém. Primeira pessoa, né? Eu não digo, então eu começo também dizendo o seguinte, que eu não quis falar com ninguém, porque eu estava solitária, não quero nem devo, começo assim, não quero nem devo lembrar aqui, porque me encontrava naquela barca. Só sei que em redor tudo era silêncio e treva, e eu me sentia bem naquela solidão. Na embarcação desconfortável, tosca, apenas 4 passageiros. Uma lanterna nos iluminava com sua luz vacilante. Um velho, o tal do velho bêbado, uma mulher com uma criança no colo, a criança embrulhada em panos, e eu. Eu pensei em falar com a mulher quando eu entrei na barca, mas já devíamos estar no fim da viagem e até aquele instante não me ocorrera dizer-lhe qualquer palavra. Nem combinava mesmo com a barca tão despojada, tão sem artifícios, a ociosidade de um diálogo. Estávamos sós. E o melhor ainda era não fazer nada, não dizer nada, apenas olhar o sulco negro que a embarcação ia fazendo no rio. Solidão total. Mas daí a pouco, essas coisas misteriosas, daí a pouco, eu fumando, cai a caixa de fósforos e eu abaixo para pegar na embarcação e a água do rio, há uma borrifa no meu rosto e eu disse, meu Deus, que água gelada! E a mulher disse, mas de manhã cedo esta água é quente. Eu disse, o quê? A mulher com a criança. De cedo ela é quente e verde. Essa água, eu disse, cedo. Eu conheço esse rio, ela disse. Eu lavo muito a minha roupa aqui e a água é tão verde cedo que quando eu lavo uma peça de roupa branca, eu fico com medo da roupa sair esverdeada.
Aí eu não queria conversar com ninguém, eu queria ficar sozinha. Aí um dos meninos disse, é a senhora que está falando? Eu disse, nessa hora sou eu, a personagem, não sou mais eu, não é mais a escritora. Eu entrei na pele da personagem e eu não queria saber de nada. Mas por que a senhora, então o menino me disse, por que a senhora não queria conversar com ninguém? Eu disse, eu não sei, eu não queria ninguém, eu queria ficar sozinha ali. E daí a pouco a mulher disse, aí eu achei que devia travar um pequeno diálogo com essa mulher. Eu disse, a senhora mora por aqui? Eu disse, eu moro por aqui sim, ela disse. Eu sou professora e eu estou levando meu filho no médico. Eu disse, seu filhinho, esse aí a senhora só tem esse? Eu tinha um outro, ela disse. O outro morreu. O outro gostava de fazer mágicas. E aí a mulher foi falando, a mulher com a criança. Ele fazia mágicas, mania de 4 aninhos, fazia mágicas, mania de mágica. Um dia ele disse, eu vou voar. Subiu no muro e disse, eu vou voar. Se atirou do muro para voar, mas ele caiu de tal modo, o muro não era alto, mas caiu de tal jeito que ele morreu na queda. A senhora não ficou comovida? As perguntas eram assim, os moleques de 14, 15 anos. Aí eu disse, fiquei, mas eu não queria, eu já disse que eu não queria laços humanos. Eu estava na solidão, era noite de Natal e eu não queria nada. E a mulher me trazendo, e ela disse ainda mais coisas, ainda mais tragédias. E meu marido me abandonou. Eu disse, oh meu Deus, eu ainda pensei, oh Cristo. Abandonou, dona? Abandonou. Aí eu disse, oh meu pai. Eu disse, eu não queria laço nenhum nesta noite. A mulher me vem, conta a história do filho morto, do marido que foi embora com a antiga namorada. O que está faltando? Aí eu disse pro o velho bêbado no banco, eu disse pro cara que estava conduzindo a barca, demora muito para chegarmos? Ela disse, eu conheço, não, justamente eu vou levar meu filho no médico, esse aqui. E ele disse, seu filhote. Ela disse, é. Aí ela, antes que eu percebesse qualquer coisa e tal, ela levantou o chale e me mostrou a criança. E eu olhei, fiquei estarrecida. A criança estava morta. A criança estava morta. Eu cobri depressa, puxei, eu mesma puxei novamente. Eu disse, a criança morreu e a mulher não viu. A minha vontade é me atirar no rio, fugir. Eu não quero mais essa história. Uma segunda história para mim é demais. Eu quero fugir antes que ela descubra. E eu disse, então, minha senhora, boa noite, Feliz Natal. Estendi a mão. Mas ao invés de apertar minha mão, ela pegou a sacola e descobriu a criança. Eu afastei. E ela disse, olha, ele acordou. E parece que está sem febre. Eu disse, sem febre? Ele acordou? Acordou. E está sem febre. Aí eu disse, ele acordou e está sem febre. Aí eu disse, apertei a mão dela com força e disse, Feliz Natal. Ela disse, Feliz Natal. Quando eu terminei esse negócio, o menino levantou. A senhora acha que foi milagre? Eu disse, o que você acha? Não foi milagre, não. O padre Chaboneau do meu lado. Ele disse, não foi milagre, não. A senhora viu mal. A criança estava viva, a senhora pensou que ele tivesse morrido, ele estava vivo. Aí o outro menino levantou, um garoto levantou o dedo. Foi milagre, sim. Eu disse, 2 doutrinas. Liberdade. O padre Chaboneau ainda disse, liberdade total, 2 doutrinas. Por que você acha que não foi milagre? Porque a senhora viu mal. E o outro diz, não, a senhora viu bem. Ele foi um milagre de Natal. Aí eu disse, padre Chaboneau, o senhor fala. Aí o padre Chaboneau falou, alunos dele, né? E eu fui-me embora. Eu nunca mais esqueci disso, da liberdade total que o padre Chaboneau dava para os seus jovens, né? Eu conversei comigo mesmo outro dia e disse, bom, então está certo. O que é preciso é isto, é não entrar pela porta da loucura, nem pela porta da fantasia, da insensatez,
do cinismo, da hipocrisia, mas entrar justamente pela porta da lucidez. E através da lucidez, essa personagem... e um dos meninos perguntou, mas a senhora estava foi a senhora mesmo que estava no Rio? Eu disse, não, era a minha personagem. Mas a senhora entrou bem dentro dela, né? Eu disse, entrei. É esse o papel do escritor. Entrei dentro dela. Então, voltando. Então, seria a vontade do escritor de penetrar na sua personagem, dar liberdade para a sua personagem, inclusive de acreditar que a água do rio, conforme disse aquela mulher que saiu com a criança, cedo era quente e verde, quando naquela noite era gelado e fria. Essa liberdade é preciso nós darmos às personagens, acreditarmos nela com força. Então, eu queria agradecer essa atenção e dizer isto, que se eu pude passar a vocês essa ideia, que o escritor é livre e que o escritor pode passar para o próximo um pouco de esperança e de sonho, e que talvez até possa estender como uma ponte para o seu próximo a palavra escrita e dizer para o próximo, venha até onde eu estou. E se eu puder, através dessa palavra, dar alguma coisa melhor de mim mesma para esse leitor, eu terei então cumprido a minha vocação. Isso.